Olá, meu nome é Lídia Rocha da Silva, sou bolsista do projeto de iniciação científica Criação Literária em Faculdades de Letras. Essa é a etapa 3 do projeto O Lugar da Autoridade. Comigo vem também a bolsista voluntária Alessandra da Silva Alves e o orientador professor doutor Alexandre Graça Faria. Essa apresentação se dá por meio da CEMIC, o Seminário de Iniciação Científica do UFJF, no ano de 2024. Sobre a pesquisa, nessa etapa, nosso elemento principal foi a figura do autor. Dentre os nossos objetivos, nós buscamos refletir sobre as seguintes questões. Quais estratégias no âmbito da Faculdade de Letras podem auxiliar na formação do escritor de maneira que este esteja apto a dinamizar o ato de leitura e não ocupe o lugar do autor morto? Além de, compreendendo de antemão que não se deve tratar de uma formação técnica, como aparelhar este autor para que se engaje na formação de leitores críticos? Como metodologia e bases teóricas, nós partimos de 4 princípios: a compreensão da especificidade da linguagem que articula os sentidos, a própria autorização, a função social do autor e a morte do autor. Dados estes objetivos e estes princípios, nós utilizamos de textos ficcionais e teóricos também para as nossas discussões, os nossos debates. Refletimos, a partir de Benjamin, que o mesmo nome que remete ao objeto não é ele em si a sua essência. A essência na linguagem é da própria linguagem e não do objeto que nomeia. A linguagem se realiza, então, no quase dito, no desejo de se fazer compreender, sem que se alcance a totalidade da compreensão. Esse espaço de desejo entre o que chamamos aqui de leitor amante e texto amado, podemos entender, como bem elaborou Carson em Eros Doce e Amargo, como sendo uma artimanha possível para o escritor. Artimanha que triangule essa relação a partir do movimento de aproximação e afastamento provocado pela linguagem literária no ato de leitura. Esse espaço de desejo erguido pela linguagem literária pode ser compreendido como parte do que Freud irá chamar de fantasiar, a partir do qual, apesar de estar nítida a divisão entre o real e o imaginado, é capaz de mover intenso prazer tanto no escritor quanto no leitor. Então, numa sociedade onde fantasiar se encontra à mercê de demandas do capital, vemos narrativas de mundo e as fantasias possíveis, a partir da nossa realidade, estancadas na demanda do capital. A função do autor e o próprio autor, enquanto sujeito, estão também em crise nessa perspectiva. O autor ele contribui para a fundamentação de um sistema imaginário e ele é responsável pela fixação de identidades coletivas. Uma função híbrida, então, que quer dizer social e individual, que tem urgência na construção coletiva e individual de subjetividades e de imaginários. Chegamos à conclusão, então, que a figura do autor se coloca como um dos eixos vitais da produção literária, dado o seu caráter criador. Portanto, o viés de sua formação no âmbito da Faculdade de Letras deve se dar de maneira a muni-lo da compreensão crítica da realidade político-social que o cerca e de uma consciência não utilitarista da linguagem. Entendemos então que o processo de autorização do autor, a dinâmica da leitura e a relação do leitor com o texto se darão pelas reflexões acerca da função social do autor e da relação desse com a linguagem que articula, reflexões essas indispensáveis ao longo da sua formação, seja ela acadêmica ou não. Os próximos passos para essa pesquisa é pensar, já na etapa 4, a deshierarquização de discursos e formas, na qual o texto-objeto, que não descarta o sujeito, é proposto em função de seus objetos e objetivos. Longe dos projetos naturalistas, uma nova compreensão se coloca à altura do próprio tema. Essas foram, como já citadas, as nossas referências bibliográficas. Agradeço quem chegou aqui na nossa sociabilização da nossa pesquisa.